Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Antes de mais nada, um feliz Dia das Mães para você que hoje celebra um dos dias mais bonitos do ano. O dia em que nós nos voltamos para celebrar a beleza da vida daquelas que têm cuidado de nós, daquelas que cuidaram de nós, daquelas que têm sido exemplares dentro de casa, cuidando de todos nós. Queremos lembrar de você que tem vivido essa experiência de ser mãe, um dos grandes privilégios que o Senhor nos dá, ou que dá para as mulheres da nossa igreja, e se você nos visita também, mas o privilégio de investir na vida de pessoas que, pela graça de Deus, com a bênção de Deus, poderão ser discípulos de Cristo Jesus também. O primeiro discipulado na vida cristã dos nossos filhos, ele é feito pelas mães. São as mães que primeiro exemplificam quem Cristo é, o que o amor significa. São elas que doam suas vidas para que seus filhos possam crescer. E nós celebramos a vida de vocês hoje, gratos a Deus por tudo que vocês fizeram por nós. Para vocês que estão nessa jornada de maternidade há mais tempo, para vocês que já estão vivendo essa experiência ou estão apenas no começo, ou quem sabe você está na expectativa daquilo que vem por aí. Seja como for, que Deus abençoe muito a sua vida e que Ele possa hoje transformar esse dia num dia especial para você. Antes de iniciar a mensagem de hoje, eu gostaria de orar. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, buscando no Senhor ouvir a Tua voz, buscando na Tua palavra ouvir a Tua voz. Nós queremos que o Teu poder, o Teu agir e o Teu amor nos encontre hoje, Senhor. A nossa vida tem sido bem diferente do que a gente gostaria, as nossas experiências têm sido bem diferentes do que a gente gostaria. Nós temos visto um mundo diferente, uma situação que nós não entendemos. Senhor, mas quando nós olhamos para Ti, Tu continuas o mesmo, Tu continua nos amando, continua revelando o Teu amor por nós. E no meio do caos, no meio do barulho, o Senhor continua ao nosso lado, Senhor. Por favor, nós pedimos nessa manhã que o Senhor continue conosco e que o Senhor use a Sua palavra para falar com o Seu povo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já teve essa experiência, mas você já viveu dias em que parece que a nossa vida não tem mais cor? Quando as alegrias parecem que já não são tão legais assim, ou quem sabe, a própria vida perdeu a sua beleza. Dias em que não importa qual é a temperatura do lado de fora, parece que sempre existe uma tempestade. Não importa o quanto o sol está brilhando lá fora, tudo parece que está no meio de um nevoeiro. Nós não enxergamos direito, nós não vemos direito. E mesmo que existissem excelentes razões para alegria e excelentes razões para celebrar a vida, tudo em nós parece triste, sem cor, sem sabor. Parece que essa chuva, essa tempestade da vida que nos assediou naquele momento, nos impede de ver qualquer coisa minimamente bela ou feliz. Dizem que nós, se fôssemos honestos, diríamos que nós estaríamos tristes, sozinhos. Quem sabe nos sentindo abandonados. Às vezes cercado de pessoas sem conhecer ninguém, às vezes rodeado de gente sem ter um amigo sequer, trabalhando com um monte de colega de trabalho com quem você não sabe absolutamente nada e não tem com quem conversar ou se abrir. E às vezes dentro de casa, o seu cônjuge, seu melhor amigo ou sua melhor amiga são pessoas que
parecem que não conseguem entender que aquele dia é um dia triste e difícil para você, ou aquele momento é um momento difícil. Dizem que tudo o que você gostaria é que alguém te ouvisse. Que não somente falassem com você, mas que alguém realmente ouvisse o que você tem. Mas parece que faltam palavras para expressar o que está acontecendo. Dizem que a dor interna e os sofrimentos são tão grandes que parecem que as palavras fogem. Parecem que o raciocínio, ele já não está mais tão claro como a gente gostaria. E mesmo que a gente tentasse explicar, a sensação que dá é que ninguém consegue nos ouvir. Então você se lembra que existe um Deus, o Criador do Universo, que está acima de todo esse nevoeiro, que está acima de todos esses problemas, que está elevado acima de tudo isso e que te conhece muito bem e que te ama muito bem. E você se volta para Ele, buscando por socorro. E Ele não fala nada. Nada. Dizem que tudo dá errado. E você finalmente se humilha diante de Deus e diz: me socorre. E Ele não fala nada. Silêncio. O Deus cujas palavras formam o mundo, o Deus cujas palavras formam a sabedoria divina expressa na Escritura, o Deus que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas e que te ama profundamente. Não tem uma palavra para você. A única coisa que você escuta é o silêncio de Deus. Como se você estivesse numa câmara de vácuo. Como se Deus não estivesse vendo você no escuro. Como se as únicas palavras que você escuta são aquelas que você diz. Você volta para o Senhor e fala: Senhor, o que o Senhor vai fazer agora? Não sobrou nada de mim aqui. E Ele se emudece. Essa é a experiência do salmista no Salmo 13. O Salmo 13 é o salmo de alguém que está vivendo exatamente esse momento. O Salmo 13 é o salmo em que o salmista está no meio de uma situação em que ele se vê sozinho. Mas pior do que estar sozinho, ele se sente abandonado pelo próprio Deus. Abra comigo sua Bíblia. Salmo capítulo 13. Se você tem uma Bíblia física, pega uma Bíblia física, vamos ler juntos esse texto. Na minha versão, nós lemos assim: até quando, Senhor, se esquecerás de mim para sempre? Até quando, Senhor, ocultarás de mim o teu rosto? Até quando, Senhor, estarei sofrendo dentro da minha alma? Até quando, Senhor, se levantará o meu inimigo contra mim, Senhor? Até quando? O salmista, em uma oração de desespero, se volta ao Senhor e diz: Senhor, até quando? 4 vezes ele diz isso nos 2 primeiros versículos. Até quando, Senhor? Essa aqui não é uma pergunta de quem quer saber qual é o próximo evento do calendário, que ele precisa se preparar para um próximo encontro com Deus. Não! Essa é a reclamação de alguém que diz: Senhor, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. Até quando o Senhor vai fazer isso comigo? Até quando, Senhor? Observe a sua reclamação, a sua honestidade. Ele volta para Deus e diz: eu estou tão sozinho, tão esquecido, que tudo que eu tenho do Senhor é o seu silêncio. O Senhor não fala mais comigo. Por quê? Por que, Senhor, eu estou abandonado? Ele reclama com Deus no versículo 1, a respeito de ter um problema sério com Deus. Deus o esqueceu, é pelo menos assim que ele se sente. O Deus que é soberano, que sabe tudo, que tem o controle do universo em suas mãos. Esse Deus, da perspectiva do salmista, é o Deus que se esquece dele. Ele tem um problema com Deus que é um problema teológico. Ele fala: Senhor, o Senhor sabe tudo, controla tudo, coordena tudo. Cadê o Senhor? O Senhor diz que é amoroso, cadê seu amor?
O Senhor diz que é um Deus que se faz presente de perto e de longe, e eu não vejo o Senhor perto, eu não vejo o Senhor de longe. O Senhor me esqueceu, eu sobrei sozinho aqui. Ele tinha um problema com Deus, que quando se via esquecido, ele via alguém que se ocultava dele. Não era simplesmente um silêncio, era uma ausência, mas era uma ausência causada por Deus. Da perspectiva do salmista, Deus tinha decidido se esquecer dele, a ponto de esconder dele o rosto, de se voltar. Esconder o rosto é o ato de voltar e de dar as costas para o salmista, como quem diz, não só eu esqueci, eu não quero estar com você. A dor do salmista naquele dia era tão grande que ele olhava para o Deus amoroso como um Deus frio. Ele olhava para a grandeza de Deus e o via pequeno. Ele olhava para o Deus que controla todas as coisas como alguém que perdeu o controle naquele momento. Sozinho, esquecido, abandonado, ignorado por Deus. E o resultado disso é um tremendo sofrimento interno. Versículo 2 diz, até quando eu estarei sofrendo? Até quando eu estarei, algumas versões dizem, relutando nos meus pensamentos? O resultado desse abandono divino, do silêncio de Deus, fazia com que ele sofresse profundamente, internamente. Ele tem um problema com Deus, mas ele tem um problema com ele mesmo. Dentro dele tudo parece estar envolto, tudo parece estar mexendo, tudo parece fora de lugar. Dentro dele existe sofrimento, dentro dele existe problemas que ele não sabe resolver, existe luta, existe pensamento, existe falta de controle. Talvez ele perdeu o senso de estabilidade, talvez ele soubesse exatamente quem ele era e o que ele tinha que fazer, mas dadas as condições que ele vivia, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia como viver, ele não sabia como se controlar, ele estava vivendo um momento de profundo descontrole e esse é o ambiente da crise. Porque quando a crise vem, ela destrói o nosso senso de controle e confiança. E quando nós perdemos o senso de controle e confiança, nós olhamos para dentro e falamos, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo? O salmista tinha um problema com Deus. O salmista experimentava um problema com Ele. Existia um sofrimento interno para o qual ele não conseguia expressar. Talvez ansiedade pelas pressões externas. Talvez ele estivesse diante de um perigo que lhe custasse a vida. Ele estava vivendo uma situação que talvez se sentisse sobrecarregado. Quem sabe por muitos afazeres, tomado pelo desespero de não conseguir fazer o que precisa. Tomado pela sombra da morte que chegava perto dele dia a dia, tomado da possibilidade de que ele viesse literalmente a morrer, ansioso e desesperado, ele está conturbado por dentro, esquecido, abandonado por ele, abandonado por Deus, abandonado por todos. Até quando terei tristeza no meu coração todos os dias? Existia no coração dele uma dor e um sofrimento que ele não consegue colocar em palavras. A única coisa que ele sabe é que não acaba. A única coisa que ele tem certeza é que esse sofrimento é dia e noite. Ele acontece sem interrupção agora. Abandonado, ignorado, sofrendo. Com um sofrimento que não tem fim. No dia da dor, o salmista consegue dizer para Deus, o Senhor não me conhece, o Senhor não cuida. Para ele, o problema dele naquele dia era muito maior que a grandeza e o amor de Deus. Naquele dia, a dor era tão intensa, grande, fora de controle, que ele acreditava que Deus era incapaz de ouvi-lo. E ele se sentia sozinho. E para piorar, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele tinha problema com outras pessoas. A origem do sofrimento desse homem poderia ter começado com Deus, poderia ter começado consigo mesmo,
Mas ao que parece, esse é um problema que veio de fora para dentro. Ele tinha um inimigo, era uma situação externa. Era alguém sendo perseguido, é alguém que está diante da possibilidade da morte, a tensão da vida cresce diante dele, a água sobe, parece que ele está pronto a se afogar, e no meio dessa tempestade ele fala: Deus, onde o Senhor está? E nada. Ele olha para suas forças e diz: e agora o que eu vou fazer? E nada. Ele olha para fora e fala: o meu inimigo vai me consumir. Fora dele uma situação que vai tomar a sua vida. Se você fosse honesto, você diria que você conhece esse sentimento, não é verdade? Quando você olhou para o lado e viu a crise, e viu o mercado, e viram as vendas não saindo, os contratos sendo cancelados, quando nós vimos a mudança de paradigma da vida, quando nós vimos a mudança dos trabalhos, a perda do emprego, a redução do salário, quando nós perdemos o senso do nosso controle no início dessa pandemia, quando nós vimos que a nossa suficiência era insuficiente para resolver os problemas diante de nós, e que finalmente nós dissemos: Senhor, nós nos lembramos do Senhor, nós nos voltamos ao Senhor, e nós não ouvimos nada dEle. Silêncio, vazio, parece que tudo ficou escuro. Quando algum ente querido teve que passar pelo hospital, quando nós vimos amigos, familiares, queridos sendo contaminados, passando por experiências terríveis e difíceis, nós voltamos para o Senhor, o único que poderia fazer alguma coisa em uma situação de completo descontrole, e nós não ouvimos nada. Sensação de abandono, esquecimento. Se eu fosse honesto com você, eu diria: eu sei exatamente o que isso significa. Se eu fosse honesto com você, eu diria que eu conheço todos esses sentimentos pessoalmente. Eu vi amigos passarem por isso, eu vi pastores passarem por isso, eu vi missionários passarem por isso, mas eu passei por isso. Eu me lembro de, ainda estudante no seminário, durante o mestrado, de tentar encontrar o meu lugar. Cheguei em um lugar onde eu não conhecia pessoas, onde eu não conhecia cultura, onde eu não falava a língua. E por muito tempo eu tentei me conectar. E eu fui rejeitado. Tentei me aproximar, criar amigos e fui rejeitado. Tentei servir na igreja, fui rejeitado. Tentei trabalhar, fui rejeitado. Lembro de uma ocasião em que precisávamos de dinheiro para pagar as contas básicas. Eu procurava muito por emprego e todas as oportunidades de emprego que apareciam, eu passava até o último momento e nada, nenhum trabalho. Meu senso de controle foi perdido, meu senso de capacidade foi arruinado. Lutando para vencer as tarefas, lutando para vencer as atividades, lutando para encontrar um emprego e um lugar para pertencer, procurando irmãos que pudessem me apoiar, procurando uma igreja que pudesse acolher, e nada. Lembro que finalmente uma oportunidade de trabalho deu certo. Tudo que eu precisava era conseguir uma espécie de CPF, meu Social Security, para trabalhar. E eu fui até a instituição onde fazia isso. Esperei uma fila bem grande. Quando finalmente chegou minha vez, eu cheguei diante do agente, entreguei os documentos, sem olhar para mim, sem olhar para os documentos. Ela devolveu e disse: está faltando uma carta do diretor da escola. Eu falei: olha, todos os documentos que me pediram para trazer estão aqui. Esse documento o senhor não trouxe, eu nem vou olhar os seus documentos. Eu falei: esse documento não estava descrito entre os documentos que eu deveria trazer. Senhor, eu não vou olhar os seus documentos. Fiquei muito bravo. Voltei, pedi uma carta. As pessoas responsáveis por esse setor diziam: nós nunca ouvimos falar dessa tal carta.
Nós nunca usamos com nenhum dos nossos alunos isso. Mas, se existe uma mudança que nós não sabemos, aqui está a carta. Reagendo, volto, outra pessoa, fila grande, dia cheio, finalmente chega a minha vez, apresento os documentos e digo, a carta está aqui. A pessoa tira a carta e fala, a carta não precisa, deixa eu ver seus documentos. Seus documentos estão errados, foram mal preenchidos. Não foram mal preenchidos, não fui nem eu que preenchi. Seus documentos foram mal preenchidos, eu não vou conversar com o senhor. Ele entregou os documentos e eu voltei muito bravo para casa. Lembro de correr, acelerado no carro, voltando para tentar encontrar no departamento dos alunos internacionais alguém que pudesse me ajudar com esse documento. Ninguém estava lá. Esperei mais um dia, mais uma revisão de documentos. Reimprimi todos eles, reescrevi todos eles, fiz tudo o que era possível. Voltei uma terceira vez, entreguei os documentos depois de uma grande fila, sem olhar. A pessoa devolveu para mim e falou, seus documentos estão errados. E ali eu fiquei muito bravo. Eu nunca tinha experimentado tamanha rejeição. Eu nunca tinha visto uma barreira sendo colocada diante de mim, como quem diz, aqui você não pode trabalhar. Eu olhava para o Senhor e dizia, o Senhor não vai fazer absolutamente nada? Até quando, Senhor, eu vou me dedicar para fazer alguma coisa aqui, o Senhor vai continuar fechando as portas? Até quando o Senhor vai ficar de costas para mim e vai se virar o seu rosto? Até quando o Senhor vai ignorar as minhas orações? Até quando, Senhor? Eu estou sofrendo por dentro, o Senhor não percebe? Se precisamos comprar comida, o Senhor não percebe? O Senhor não percebe que esse momento de dor e sofrimento está tomando conta da minha vida e o Senhor não faz nada? O Senhor diz que o Senhor é justo, cadê a tua justiça? E eu voltava no carro esmurrando o volante, de raiva, sozinho, sem ter com quem reclamar, não tinha um amigo que pudesse abrir para conversar. Lembro de entrar em casa irritado, gritar sozinho, escondido em casa. Esquecido, abandonado. Situações externas que começaram a tomar conta do meu coração e atrapalharam o meu relacionamento com Deus. E ali, não importa o tanto que tinha sol do lado de fora, não importa quanto tivesse feliz o dia, não importa qual era outro evento que acontecesse em volta de mim, eu não via nada, eu não achava nada legal, nada bonito, nada bom. Tomado por uma tristeza que tomou o controle da minha visão, que tomou o controle do meu coração, que tomou o controle da minha vida. Foi ali que eu entendi o que significa a palavra depressão. Acabado por dentro, moído. Mas o que mais me doía, não era que eu fui rejeitado na escola, não era que eu fui rejeitado na igreja, não era que eu fui rejeitado no trabalho. O que realmente doía é que eu me sentia rejeitado por Deus. E se eu fosse honesto com você, eu diria, foi ali que eu travei grandes brigas com o Senhor. Grandes brigas com o Senhor. Eu não acredito que eu tenha tido um problema de fé do tipo, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou abandonar tudo, eu vou chutar o balde. Acho que eu não fui por esse caminho. Mas que eu disse para Deus muitas vezes, o Senhor não é justo, o Senhor não é amoroso, o Senhor não cuida de verdade. Isso eu disse muitas vezes. Muitas vezes. Eu não conseguia conciliar o meu sofrimento com a grandeza de Deus e sua bondade. Talvez você não tenha experimentado algo tão intenso assim, mas eu tenho certeza que na sua vida adulta você já ouviu o silêncio de Deus, onde o vazio da presença dEle é a única coisa que você tem certeza. E nesses dias, o que é que você faz? E nesse dia, o que é que nós fazemos? O salmista nos ensina que no meio da dor existem algumas coisas que nós podemos aprender. Aí ele modela para nós o que seria uma postura
uma postura sábia diante de uma situação difícil, diante de uma situação de sofrimento, abandono e dor. Existem 3 coisas que o salmista faz, que servem para nos ensinar o que nós deveríamos fazer. Observa o versículo 3. Ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Essa expressão atenta para mim é o oposto direto daquilo que nós vemos no versículo 1, que ele diz que Deus está se escondendo. E ele diz na sua oração incessante, ele fala: Senhor, volta para mim, Senhor, atende, vira o teu rosto, te inclina para mim, me responde, eu estou aqui. Mas observe a mudança de respeito que ele tem aqui, a mudança de intimidade que ele tem aqui. No seu relacionamento íntimo com o Senhor, ele tem a audácia de dizer: o Senhor tem que se voltar para mim, volta o teu rosto para mim, como se ele pudesse mandar em Deus, mas o seu desejo por estar com Deus era tão intenso, que ele diz: eu preciso que o Senhor me escute, mas ele diz: Senhor, ele usa o nome do próprio Deus para falar com Deus: inclina o teu ouvido para mim, Yahweh, volta para mim, como quem diz: o Senhor é o meu Pai, o Senhor tem que me ouvir, o Senhor é bondoso, o Senhor vai me escutar. Mas mais do que isso, ele diz: o Senhor é o meu Deus. Ele não está dizendo que esse é um Deus de alguém, ele não está dizendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é tudo que eu tenho. No meio da dor, no meio do sofrimento, o Senhor me é tudo ainda. Atende, Senhor. Atende, Senhor. Responde. E aqui nós vemos o primeiro princípio que nós podemos usar com o Senhor é: nós precisamos nos voltar para a oração insistente. Deus é um Deus que gosta de ser buscado. Deus é um Deus que se apraz com aqueles que o buscam, que intensamente o buscam, mesmo quando se sentem longe, mesmo quando se sentem em silêncio, mesmo quando se sentem sozinhos. Buscar insistentemente, incessantemente, como faz o salmista. Ele está fazendo um pedido de ajuda: volta para mim e me ajuda. E a sua oração não era algo que ele fez uma vez. O modo como o texto está escrito, ele está dizendo: esse era um hábito que ele tinha, de mesmo diante daquilo que ele chamava de silêncio, daquilo que ele chamava de abandono de Deus, ele diz: eu não vou parar de buscar o Senhor, eu vou me voltar à oração e eu vou te buscar com todo o meu coração, com toda a minha força. Se tem alguém que pode me ajudar, esse é o Senhor, e é para Ele que eu volto. E essa oração insistente, essa oração que não cessa, essa é a oração do salmista. Quando Jesus ensina sobre a oração, Ele fala que nós temos que ser insistentes. Ele conta parábolas para dizer que nós devemos aprender a insistir com Deus em oração. Deus gosta de ser buscado, Deus gosta quando nós nos humilhamos e nos entregamos para Ele. Isso é um modo de adoração, é assim que um relacionamento íntimo com Ele funciona, mesmo no dia de dor, e eu diria melhor, especialmente em um dia de dor. O mundo não vai mudar, as situações externas vão continuar terríveis como são, mas o nosso Senhor pode se fazer presente em meio ao caos. E a oração insistente, incessante, aquela que não termina, é aquilo que nós precisamos fazer. Olha o pedido que ele faz: ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga eu prevaleci contra ele, que não venham a se regozijar os meus adversários. Ele está dizendo: me dá a tua luz, me dá a tua força. Eu tenho inimigos a vencer, eu tenho problemas a vencer, eu tenho dificuldades a vencer. Não permita que esse momento externo, que essa situação terrível em volta de mim tome conta da minha vida. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu preciso da tua mão, do teu cuidado. E no dia da dor, no dia do silêncio, a oração é a melhor resposta que nós podemos ter. Voltar para uma vida de oração,
voltar para uma oração insistente com Ele. Se o Senhor me ama de verdade, eu estou aqui, me ajuda. Eu estou aqui, Senhor, me livra dessa situação. Eu me entrego diante de Ti, eu me esvazio de mim e me faço aqui à Tua disposição. Mas é interessante que, à medida que o salmista ora e se entrega a Deus no salmo, algo muda profundamente nele. Nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos o que faz com que de um versículo para o outro, de repente, tudo dê certo. Observa o versículo seguinte, versículo 5. Naquilo que se refere a mim, eu confio na Tua graça, eu me regozijo no meu coração, na Tua salvação. Existe um ato aqui de confiança em Deus. Esse salmista que duvidava da presença de Deus, esse salmista que estava abandonado por Ele, que se sentia esquecido por Deus, ele diz: o que cabe a mim, eu confio na Tua graça. É melhor confiar na Tua graça, porque a Tua graça é melhor que a vida. Eu confio na Tua graça, porque é a Tua graça que me sustenta, é a Tua graça que me guarda, é a Tua graça que me guia. Mesmo nesses dias que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não ouça, eu sei quem o Senhor é e eu confio em Ti. E esse ato de confiança entregue de alguém que ora insistentemente com Deus, é alguém que na sua confiança, ele se alegra no coração. Lembra? Nos seus momentos de dor e na sua reclamação com Deus, ele dizia: até quando tristeza no meu coração? E ele responde: até quando eu confiar na Tua graça? Porque quando eu confiar na Tua graça, o Senhor vai se alegrar dentro de mim, o meu coração vai se alegrar contigo pela Tua salvação, por aquilo que o Senhor vai fazer para me libertar. Além de orar, esse homem, ele confia alegremente no Senhor. É um paradoxo profundo do salmista, que no dia da tristeza ele confia alegremente. Mas é exatamente aqui que nós vemos a mudança do salmista. Nós não sabemos o que aconteceu entre os versículos 4 e 5. Nós não sabemos se foi um grande período de tempo ou um curto período de tempo. Pode ter demorado semanas, podem ter demorado meses, mas quando ele conta a sua história em forma de poesia, para a oração do povo, e para que o povo cantasse, porque esse aqui é o inário e o livro de oração do povo de Deus do passado. Quando ele reconta a sua própria história, ele não diz onde está o ponto de mudança, nem quanto tempo deu, e nós não precisamos elocubrar aqui. Tudo o que nós sabemos é que existe um ponto de mudança. Os comentaristas dizem: Deus deve ter aparecido para ele, Deus deve ter se manifestado e encerrado o silêncio. Outros vão dizer: ele simplesmente entendeu que deveria parar de reclamar. Seja como for, foi aqui, na oração insistente. Por quanto tempo eu não sei, por que razões eu desconheço, mas foi nessa oração insistente que o coração dele voltou a confiar com alegria diante de Deus, mesmo quando o mundo não tivesse mudado nenhuma vírgula. Mesmo quando a situação de fora estava terrível, mesmo quando o perigo da morte estava lá, mesmo quando a perseguição estava lá, algo aqui dentro muda no salmista. Se eu fosse honesto com você, eu diria: eu sei o que aconteceu aqui. Eu experimentei isso também. Nos meus dias de dores, nos meus dias de sofrimento e solidão, o Senhor queria tratar no meu coração coisas que eu não sabia que existia. Deus quis tratar a arrogância do meu coração, deixar que eu merecia ser recebido em qualquer lugar, simplesmente porque eu sou uma pessoa especial demais. Deus queria tratar no meu coração o meu orgulho. Deus queria performar uma cirurgia que só podia ser realizada quando eu estivesse prestando atenção. Porque quando eu achei que Ele estava em silêncio, eu descobri que era eu que estava surdo. Ele continuava todos os dias a se fazer presente na minha vida.
A sua graça estava diante dos meus olhos e eu não conseguia ver. Não era Ele que tinha sumido, não era Ele que estava ausente, era eu que tinha deixado o meu pecado me cegar, era eu que tinha tampado os meus ouvidos e não ouvia mais, era eu que ia para a igreja e não conseguia ouvir a voz de Deus na mensagem. Deus falava comigo, poderia ter falado muitas coisas, mas eu estava soberbo e orgulhoso demais para prestar atenção. Não era Deus que estava silencioso na minha experiência. Na minha experiência era eu que estava surdo. Era eu que não queria. Eu esperava que Deus fizesse coisas que Ele não ia fazer. Eu esperava que Deus resolvesse coisas que Ele não ia resolver. Eu esperava que Deus mudasse o mundo. Mas Deus queria mudar o meu coração. Não era o sistema do Social Security que tinha que passar por uma reforma, era o meu coração. Não era a escola que precisava de mudança, era o seminarista. Não era a igreja que tinha problemas, embora todas as igrejas tenham, incluindo a nós. Quem precisava de mudança e transformação era eu. E na minha experiência eu entendi. E na minha experiência eu aprendi que no silêncio de Deus, Deus nos permite a surdez espiritual, para que Ele possa cuidar do nosso coração, de áreas que nós nem sabíamos que existiam, de pecados que estavam a tal ponto incrustados no nosso coração, que somente no dia da dor, na operação sem anestesia, Ele pudesse nos mostrar onde estava a raiz do nosso problema. Deus não deixa de ser bom. Deus não deixa de ser justo. Deus não deixa de estar presente. Eu deixo de ver tudo isso, porque eu fiz da minha experiência de vida, ela ser toda modelada para mim. Deus tem que fazer o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu tenho vontade, porque eu acho, no fundo, se eu for honesto, que Deus tem que fazer o que eu mando. Deus só ficou em silêncio para me ensinar quem é que está no lugar assentado acima de todos, soberano, sublime e amoroso. Quem é que rege o universo com a sua palavra? Quem é que carinhosamente se ausenta para que eu me lembre que sem Ele eu não sou ninguém? No tocante a mim, eu confio na Tua graça. É o Teu amor. No final das contas, não tem nenhum fundamento seguro, senão a graça de Deus. Qualquer outra coisa que eu fizer, qualquer outra coisa que eu achar, nada vai ser tão bom quanto a graça de Deus. Nada vai ser tão bom quanto a alegria da salvação. Nada nesse mundo vai ser melhor do que se regozijar pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nada é melhor do que entender que nada mais me é necessário. Quando eu tenho a graça de Deus, quando eu entendo o sacrifício de Cristo, eu tenho absolutamente tudo o que eu preciso em abundância, toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Eu tenho tudo o que preciso. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor não me deu, é porque eu não preciso. Mas olha como ele termina o salmo. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Ele finalmente entendeu que o silêncio de Deus era exatamente o que ele precisava para acordar. Ele finalmente entendeu que era a ausência de Deus aquilo que ele mais precisava para parar de ouvir a própria voz e de confiar na própria força. Que era exatamente esse pequeno e momentário distanciamento de Deus. Ou pelo menos como ele sentiu. Era tudo o que ele precisava para voltar à sua vida em adoração. Eu vou cantar, eu vou louvar. O Senhor tem me feito muito bem. Ele conseguiu entender o amor de Deus no meio do sofrimento.
Ele conseguiu entender que a graça de Deus estava sempre lá, que Deus sempre esteve com ele, que ele nunca esteve de fato sozinho. Deus se fez, talvez para ele, ausente e silencioso diante da situação, mas somente para que os ouvidos fossem destampados e ele voltasse a ouvir a voz de Deus, para que a cegueira do egoísmo fosse removida e ele pudesse ver a glória de Deus. O Senhor me tem feito muito bem. Essa é a terceira coisa. A oração que é insistente, a confiança que é alegre e o louvor que é grato. Se nós formos honestos, Deus tem feito muito mais por nós. Se nós realmente formos honestos, nós vamos lembrar que Deus tem sido muito bom conosco em toda a nossa vida. Mesmo nos dias difíceis, o Senhor tem sido terrivelmente bondoso conosco. A graça dele por todos os lados nos cerca, mesmo nos dias mais difíceis. O Senhor tem sido bom. E quando a surdez é vencida, quando a cegueira é curada, então nós vemos a graça dele em todos os lugares. Nós olhamos para o lado e nós vemos sua glória estampada no céu, nós vemos sua glória estampada nas Escrituras, nós vemos a sua glória estampada na sua igreja. Nós olhamos para aquilo e nós dizemos: Senhor, o Senhor é bom, o modo como o Senhor coordena todas as coisas é bom. Eu não entendo, Senhor, mas o Senhor é bom e eu agradeço por tudo que o Senhor faz. E quando nós chegamos na gratidão e nós finalmente entendemos que Deus amorosamente nos conduz diante do sofrimento e que Ele está conosco no meio da tempestade e que finalmente nós o enxergamos no meio do caos, nós agradecemos a presença de Deus, mesmo pelo silêncio que Ele nos deu, mesmo pelo sentimento de ausência que Ele nos permitiu passar. E se eu for honesto com você, foi o que aconteceu comigo, quando finalmente eu entendi que o problema do mundo era eu. Eu me voltei para o Senhor, eu agradeci o Senhor, eu louvei. Eu comecei a ir para a igreja para ouvir o que Deus tinha para falar para mim. E é impressionante como tudo muda, porque as experiências de adoração mudaram. A experiência da exposição da Escritura mudou para mim. Eu comecei a ouvir aquela mensagem e falar: Deus quer falar comigo essa mensagem. Isso foi para mim. E de repente eu reencontrei uma alegria que eu tinha perdido, de um Deus que se manifesta e que Ele fala através do seu povo e através da sua palavra. De poder me voltar entregue para Ele em adoração e no louvor me entregar para Ele. Eu aprendi a confiar na graça de Deus, mesmo quando tudo não vai bem. Mas e se essa é a sua experiência? E se você está passando por isso esses dias? E se no meio dessa crise as mensagens já não falam mais com você? Se a Escritura se tornou um livro frio e Deus se tornou distante? E se nesses dias de distanciamento você está se sentindo abandonado? Você está sentindo que talvez a sua vida não tenha o cuidado que você talvez quisesse, que talvez não tenha a presença que você quisesse, que a falta de contato com pessoas da igreja, esse contato pessoal que nós temos, está esfriando a sua fé e você se sente sozinho. Se você se sente agora que não escuta mais aquilo que Deus tem para você, a minha sugestão para você é: ore insistentemente. Deus tem algo muito bom e muito belo para te ensinar. Confie na graça de Deus. Celebre a salvação que Ele te ofereceu. Agradeça a Deus por esses dias. Porque se Ele está permitindo que você passe por isso hoje, Ele está com você para performar em você uma cirurgia que só nessa situação você vai ser capaz de ouvir. Volte-se para Deus, peça ajuda, ore insistentemente, porque Ele está te fazendo o bem.
Ele está cuidando de você. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.